Era para ser um resultado perfeito, mas não foi. Isso porque o Flamengo estava ganhando de 2-0 numa partida em que ele não jogou tão bem assim. Infelizmente a gente tomou um gol no final, ficou ali 2-1, mas o Flamengo saindo com 2-0 ou até com 2-1 para a gente ser justo, ainda foi um resultado muito bom. Até o gol do Flamengo no primeiro tempo, o gol do Wesley, um belo chute do Wesley, mas eu acho que o Fábio deu um mole ali. Até ali, o Flamengo estava muito bem. O Fluminense não encostou na bola. Mas isso foi, sei lá, 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo. Do gol pra frente, o Flamengo baixou e o Fluminense começou a jogar muito mais. E a gente não ter tomado um gol de virada ali no primeiro tempo foi uma surpresa. Cara, teve aquele lance lá que o John Arias saiu na cara do gol, pô. Sozinho. E ele perdeu o gol. O Fluminense teve mais posse de bola. Teve mais chances no primeiro tempo. Inclusive, eu já vou ter postado provavelmente aqui o vídeo reagindo aos lances, né? E muita coisa eles acabam cortando também na edição ali. Então, assim, no primeiro tempo, o Fluminense foi muito melhor que o Flamengo. Do gol pra frente, ele foi muito melhor que o Flamengo. E a gente não ter tomado nenhum gol foi quase que um milagre. Entramos pro segundo tempo. O segundo tempo teve algumas chances melhores ali, mas eu ainda acho que a gente não foi tão bem assim. Fomos melhor no segundo tempo, mas poderíamos ter sido ainda melhor, tá? E aí a gente pode entrar em alguns pontos do jogo para ver por que não foi tão bom assim. Sempre bom tomar uma aguinha, né? O primeiro deles para mim é o Arrascaeta, cara. O Arrascaeta é gênio, é craque, é ídolo. A gente sabe de tudo isso. Só que fisicamente ele não tá bem. Ele não tá conseguindo. Eu acho que desde a mudança do primeiro tempo pro segundo, eu já teria tirado o Arrascaeta e colocado algum outro jogador no lugar dele. Poderia ter sido o Matheus Gonçalves, poderia ter sido talvez jogado Plata para lá e colocado o Juninho no ataque como o Juninho entrou no segundo tempo. Eu acho que o Arrascaeta tá muito mal. Tá muito mal. E aí é fogo porque ele é um cara diferenciado, mas a gente tá dependendo de um cara diferenciado que não tá sendo diferenciado, né? Ele tem ali o passe de qualidade, no segundo tempo ele deu um passe ou outro de qualidade, mas assim, ele tá numa fase em que ele não tá acertando nada. Tá muito complicada a fase do Arrascaeta. A gente sabe que, eu vou até ver a coletiva do Felipe Luiz daqui a pouco, e eu já vi que ele parece que fala dessa situação do Arrascaeta, que ele fez uma cirurgia recentemente, que não sei o que tem que ter paciência, e eu concordo, tem que ter paciência. Só que o Flamengo precisa estar jogando bem e entregando resultado. Então a gente precisa, se o Arrascaeta não tá fisicamente apto ali, vamos botar ele no segundo tempo quando tiver todo mundo mais descansado, vamos colocar outra pessoa no lugar dele. Eu acho que o Flamengo já tem que ir pensando nisso para essa temporada, tá? E aí o Arrascaeta não desempenhou tão bem, até no gol do Juninho no segundo tempo foi um chute do Arrascaeta, né? Ele acaba resvalando no zagueiro, depois volta pro Juninho, Juninho chuta e aí consegue fazer o gol. Teve um lance que eu acho que ele podia ter dado o passe pro Luiz Araújo ao invés de tentar chutar e também não deu o passe, acabou chutando e não deu em nada. Mas assim, pra mim foi o grande ponto abaixo do time foi o Arrascaeta. Todo mundo foi muito mal no primeiro tempo, mas no jogo por completo, pra mim o Arrascaeta acho que ele foi o ponto mais abaixo pelo que a gente espera do Arrascaeta o tempo todo, né? Que é esse cara diferenciado, é o cara gênio, né? E ele não tem entregado isso em todos os jogos. O Juninho, eu torço muito por ele, sabe? Porque a gente aqui no Flamengo, a gente tem essa coisa, né, de a gente fala, reclama muito quando paga muito caro, quando vai em jogadores muito óbvios, mas aí quando vai num cara que é diferente, que é desconhecido, a gente acha ruim também. Então, assim, eu torço muito por ele, assim como eu torci muito pelo Carlinhos também. O Carlinhos, quando ele veio, eu torci bastante para que ele desse certo. Ah, mas ele veio do Nova Iguaçu, pô, beleza, mas vamos torcer pro cara dar certo e tal. Infelizmente não deu com o Carlinhos. Você vê que no Vitória ele tá mandando bem, eu acho que a pressão de jogar no Flamengo é muito grande. Lá no Vitória ele tá fazendo gol. E o Juninho, eu torci bastante, cara, para que ele dê certo, né? Ele já fez 2 gols ali, ele tem pouquíssimos minutos com o Flamengo. Você vê que ele é um cara rápido, ele corre, ele se dedica. Infelizmente acabou tendo a lesão dele lá naquele jogo contra o Botafogo, que já deixou ele fora mais alguns jogos, se ele poderia ter aproveitado esses jogos jogados, se ele tivesse em plenas condições, mas não aconteceu, né? E aí esse gol, cara, foi muito importante. Eu falei até antes de começar, eu tava em live com o pessoal, inclusive se não segue a gente, nossa live é o mesmo nome aqui no canal, né? O Juan Diego, só você procurar em qualquer lugar que você vai achar na nossa rede social. Mas eu faço lá naquela plataforma da cor roxa, né? Então você procurar lá o Juan Diego, você vai me achar. E a gente vai fazer live lá sempre que tem jogo do Flamengo durante a semana. Eu assisto com vocês, tá? E aí, cara, eu achei muito doido porque eu falei com eles durante a live. Falei, cara, esse jogo aqui é o jogo pro Juninho entrar e fazer um gol. Só que eu acho que isso é muito difícil, né? Eu acho que é mais provável até o Wallace entrar e fazer o gol do que o Juninho. Mas seria muito importante pra ele, pô, tu fazer um gol num clássico, Fla-Flu,
pô, dá uma moral pro cara. Assim como o Plata, depois que ele fez aquele gol na final da Copa do Brasil, que foi um golaço, ele melhorou bastante. Eu acho que fazer um gol num clássico, ainda mais se fosse um gol de título, digamos assim, pô, acho que faz muita diferença, né? Deve dar uma moral muito boa pro jogador, uma confiança que é o que ele precisa para poder realmente desempenhar. E ele conseguiu o gol, um gol meio cagado ali, né? Porque ele chutou, bateu no zagueiro e aí tirou do Fábio. Mas assim, beleza, conseguiu o gol, legal. Faça a xereca imediatamente. E. Pô, eu fico feliz por ele, cara. Eu espero que ele consiga realmente desempenhar e dê confiança para ele começar em outros jogos, já começar a titular no próximo jogo, fazer uma coisa diferente. Outro jogador que. Não é que me desapontou, cara, mas é porque eu acho que talvez a minha expectativa com ele seja muito grande, que é o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, toda vez que ele entra muito bem, ele entra pedindo passagem, mas já é o segundo jogo que ele começa como titular e eu já acho que ele não vai tão bem. Só que o Luiz Araújo está jogando num lugar que não é o lugar de origem dele. Ele tem que jogar pela direita, ele está jogando pela esquerda. Aí realmente a gente está talvez exigindo uma excelência do jogador que o jogador não possa entregar. Né? Porque embora ele vai bem na esquerda, ele foi bem várias vezes na esquerda, quando ele entra no segundo tempo, não é exatamente o lugar que ele joga bem, né? Não é o lugar de preferência dele. Então realmente ele está entrando um tempo inteiro jogando pela esquerda, sendo que geralmente ele joga pela direita. Mas assim, eu vejo todo jogo do Luiz Araújo, ele entra muito bem, ele faz gol, ele dá assistência, eu acho ele muito bom. Mas eu acho que nos dois jogos que ele entrou de titular, eu acho que ele não foi tão bem assim como eu esperava que ele fosse, tá? Mas enfim, gosto muito do Luiz Araújo. E mais um ponto ali que eu falo que o Arrascaeta tem as suas deficiências. E não penso que eu tô Mauro Cesarziano, né? Que o Arrascaeta é um vilão, não. Pelo contrário, tá? Gosto muito do Arrascaeta. Mas eu acho que ele tá numa fase ruim no momento, né? Não tá conseguindo desempenhar tanto. E tem algumas valências dele, por exemplo, bola parada. Ele é o cara do passe maravilhoso, mas bola parada nunca foi a dele. Tanto que gols de falta ele tem pouquíssimos pelo Flamengo, sendo que ele era o principal batedor. E ele já tá perdendo espaço nesse tipo de jogada. Você vê que ontem no jogo, quem bateu os escanteios foi o De La Cruz, foi o Luiz Araújo. As faltas, quem tá batendo quando ele tá em campo, De La Cruz. Quando o De La Cruz não tá, beleza, aí o Arrascaeta bate. Mas muito feliz que numa coisa que o Arrascaeta não é bom, que é em bola parada, eles estão colocando outras pessoas que são melhores para estar cobrando. Muito feliz que o Felipe Luiz identificou isso e corrigiu isso, porque tem muito técnico que simplesmente deixava. Ah, não, mas o Arrascaeta é o 10, mas o Arrascaeta é o craque do time, vão botar ele para bater e deixa ele bater. Se ele não faz isso bem, tem que botar outra pessoa para bater. É o normal. Tá? O cara já joga, o cara já é um craque, já tem uma liderança no clube. Se ele não faz alguma coisa muito bem, tem que deixar realmente outra pessoa fazer. Enfim, achei um jogo abaixo do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, mas mas o resultado foi muito bom. O resultado, pô, 2-1. Se fosse 2-0 seria perfeito, cara. Mas 2-1 foi um resultado muito bom. E aí eu espero que no próximo jogo agora, no domingo, né? O Flamengo vá com força pra cima e amplie essa vantagem que a gente tem. Mas eu quero saber de você, cara. Se você gostou do jogo, não gostou, você acha que eu tô maluco, errei em alguma coisa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.